Por esse pequeno atraso técnico no nosso equipamento, mas enquanto o nosso palestrante está respirando, tomando um fôlego, nós já vamos dando início então, né, gente, a essa sexta palestra, né, gente, da 16ª Semana Espírita. Amanhã nós teremos o encerramento da Semana Espírita lá na Casa do Caminho, às 20 horas. Todos estão convidados com o nosso amigo palestrante Latão, né? André, como ele chama mesmo? De amanhã? O palestrante de amanhã? Marcos Bassoli. Bassoli. Então estão todos convidados amanhã, que vai ser a finalização da Semana Espírita. Vamos ter um grande evento lá, vamos ter uma pequena reunião, né, de confraternização após a palestra. Então, gente, que bom a gente estar aqui, né, para poder já dar encaminhamento nessa segunda semana, nessa sexta palestra, para poder encerrar. Tá bom, gente? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Vamos já se acalmando, né? Vou chamar a Celina aqui para a gente poder fazer a abertura, para a gente fazer uma vibração. Sabemos que quando estamos vibrando, né, a luz está conosco, já está nos tratando, está nos ajudando e levando os eflúvios ainda para os lugares mais distantes, né, para as pessoas que mais precisam. Tá bom, gente? Então, mais um minutinho só, o nosso equipamento já está sendo preparado. Então, Celina, por favor, vem aqui na frente, vamos fazer então uma vibração. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Vamos estudar mais um pouco. Tudo que nos acrescenta é muito bom, né? Para que a gente possa tentar evoluir um pouquinho, um pinguinho por dia, tá bom? Eu que agradeço, André, por essa semana. Infelizmente, os dias eu não pude ir, mas as palestras que eu vejo pelo celular são maravilhosas. Obrigada a todos. Então, gente, eu vou fazer uma prece em nome aqui da Casa Luz e Esperança, e que a gente possa, nesse momento, estar vibrando bastante luz para todo o ambiente, para o nosso palestrante, pensando também nos necessitados, né? Aqueles que estão passando por problemas. Então, vamos fechando os nossos olhos nesse momento, vamos pensando no nosso querido Mestre Jesus. E vamos agradecendo por mais essa imensa oportunidade do Cristo em permitir que nós aprendamos um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre Jesus e sobre a bendita doutrina de Kardec. Nós agradecemos então essa casa que hoje nos acolhe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Bom, gente, lembrando a todos vocês que nós estamos indo ao ar, online, pelo Facebook, na transmissão da, vamos assim chamar, né, TV UEV, né, da União Espírita de Valinhos, que esse ano completa a 16ª Semana Espírita. A gente só lembrando que ela se iniciou no ano de 2001, né, André, e nunca houve falha, né, todos os anos tivemos a Semana Espírita. Então está indo ao ar pela UEV do Facebook. Todos vocês podem se conectar, inclusive online, para ver quantas visualizações nós temos. Na semana passada teve noite que nós tivemos 7.500 visualizações, né? Ou seja, pessoas que passaram aquela visualização, não estou falando que assistiram completamente, mas que passaram, viram alguma coisa, né? Brotou uma semente, viram algumas palavras do palestrante. Então já nosso objetivo já foi alcançado, né? Então nós estaremos replicando isso, compartilhando em várias redes sociais, para que a gente possa ter a maior quantidade de visualizações possível, que esse é o nosso objetivo, além naturalmente da gente nós nos unirmos como espíritas e nós divulgarmos a doutrina de Kardec, tá bom? Queria agradecer então ao Ulisses, que está colocando online aí na TV, o nosso som, né, o Sandro e o ajudante, né, o companheiro dele de trabalho aí pela harmonização do som. Muito obrigado a todos.
Viu, gente? Queria que o André viesse aqui. Não tem necessidade de eu apresentá-lo, né? Ele, como ele falou, ele é irmão, ele é pai, ele é tio, né? É palestrante, ele é gestor público, viu, gente? Ele é diplomado, gestor público, conhece muita coisa. Eu não sei o currículo dele inteiro, né? Mas é com muita alegria que a gente recebe o André, que é um grande expoente aqui da doutrina espírita de Valinhos, sempre motivando, sempre aí trazendo bastante coisa pra gente. Então, muito obrigado por você fazer essa palestra pra gente, né? Eu falo por mim e pra Gisela, a gente gosta bastante, principalmente a Gi, a gente está sempre procurando as palestras do André, tem tanta coisa nova que a gente aprende. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bem, boa noite a todos. Nós vamos passar aqui, continuando a fala do Marcelo, agradecendo já a apresentação dele. Nós vamos passar a nossa lista da web. Quem ainda não anotou o e-mail, anote para receber os comunicados, para receber os avisos, tá bom? E antes de iniciar, eu queria fazer uma propaganda já aqui. Cadê a filipeta? Está aí? A Isabela vai estar distribuindo uma filipeta para vocês, que é um convite para uma palestra que vai acontecer no dia 26 agora de outubro, na Casa do Caminho. Vem um companheiro nosso lá, mineirinho, de Carmo do Rio Claro, é o Paulo Henrique Bueno. Olha lá, ele vai falar sobre o terceiro mandamento, dia 26 de outubro de 2017, quinta, 20 horas, Casa do Caminho. Fechei ontem essa palestra, porque vão aparecendo as oportunidades, nós não podemos perder. Depois vocês recebam uma filipeta e todos estão lá convidados. Muito obrigado mais uma vez a todos. Quero me abraçar a Celina em seu nome, viu, Celina? Eu abraço todos os amigos aqui do Luz e Esperança, também o pessoal da União Espírita, de todas as casas que aqui estão representadas, também todos os visitantes e os internautas que também estão conosco nesta jornada. Muito obrigado pela presença também, né? Mesmo remota, mas também se faz presente. Muito obrigado ao Sandro e ao seu ajudante, que eu não sei o nome, Jefferson, por aqui estar fazendo o nosso som, e obrigado a todos vocês. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão muito importante para o espírito espírita. Alô, alô, espíritas. Tem espírita aqui? Não. Sim ou não, gente? Sim. Pelo menos simpatizante, né? Espírita, espiritualista, espiritista, e por aí vai. E nós estamos no ano de 2017, e nós estamos exatamente há 40 anos, segundo o médium Francisco Cândido Xavier, nós estamos há 40 anos para que a Terra se torne mundo de regeneração. Então, quem não sabe essa data ainda, é só abrir lá o livro de Chico Xavier, Plantão de Respostas. Quando perguntado a Chico quando o planeta passará em definitivo a ser mundo de regeneração, e Chico responde: segundo Emmanuel, será em 2057. Portanto, daqui a exatos 40 anos. Aí você vai dizer: mas daqui 40 anos é muito tempo, muita água vai rolar daqui 40 anos, pode ser que eu nem esteja mais aqui reencarnado. Primeiro, nós fazemos parte da população da Terra, estando reencarnados ou não. Segundo, 40 anos diante do Espírito Eterno não é nada. Alguém se lembra da Copa de 70? Eu era garoto, bem garoto. Foi ontem, faz 47 anos. Então, a reflexão de hoje é para o espírito espírita, para que a gente possa refletir qual o nosso papel neste momento aqui no planeta. Então, eu vou aqui fazer a propaganda de alguns livros, vou aqui citar alguns livros, e começo por um livro muito interessante, antigo já este livro, que se chama E para o Resto da Vida, é do Wallace Leal Rodrigues. Para quem não conhece, o Wallace Leal, ele viveu ali na região de Araraquara, e ele é um espírita que escreveu vários livros, e neste livro, é um livro muito interessante, da casa editora O Clarim, onde ele conta contos, ele conta histórias curtas. E numa dessas histórias, provavelmente já conhecida de vocês, mas vamos aqui repetir,
Wallace Leal conta que tinha um pai e um filho andando por uma estrada, quando de repente eles ouvem um barulho, e o pai, um barulho ao longe, e o pai pergunta ao filho: filho, está escutando? Estou escutando. É barulho de quê? Aí o filho diz: olha papai, é barulho de uma carroça. Aí o papai diz: mas filho, a carroça está cheia, lotada ou está vazia? O menino fala: não sei, porque eu não estou vendo a carroça. E o pai diz: a carroça está vazia. E o menino fica intrigado: como é que o pai sabe, sem ver a carroça, só pelo som, como é que ele sabia que a carroça estava vazia? Disse o pai: eu sei por conta do barulho que ela faz. Quanto mais a carroça está vazia, mais barulho ela faz. Quanto mais a nossa carroça está vazia, mais barulho nós fazemos. Porque não temos nada que fazer, tem que fazer barulho, não é? Então, olha lá, as pessoas que estão muito vazias fazem muito barulho, porque precisam chamar bastante a atenção de quem está do lado. Porque quem está no seu propósito moral, espiritual, corporal, físico, ele não tem muito tempo de fazer barulho. Não dá muito tempo. Eu lembro que certa feita chegou uma criança no Centro Espírita de Chico Xavier, Grupo Espírita da Prece. E a criança chegou perturbada. E já quebrando tudo, e o pessoal segurando a criança, e trouxeram a criança ali para o Chico. O Chico estava na mesa psicografando. Ele levantou-se, colocou a mão na cabeça da criança e fez uma prece. A criança acalmou. E no final da reunião ele disse: olha, é preciso levar essa criança a um centro espírita lá onde vocês moram, porque precisa continuar a fluidoterapia, o passe. Ali, veja bem, olha a carroça de Chico Xavier. Não se viu Chico Xavier estalar dedos, não se viu Chico Xavier estribuchar para dar o passe na criança, não se viu espetáculo nenhum. Se viu um silêncio profundo, discrição. Então, este foi o primeiro livro, este é o segundo, onde Allan Kardec diz sobre a marcha do progresso. Na pergunta 785, ele diz: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é bastante longa, mas nós pensaríamos só o comecinho, só o primeiro trecho. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós formos orgulhosos, egoístas, além da carroça estar vazia, o barulho vai ser muito grande. É o que nós vemos por aí. Basta pegar seu carro e sair do trânsito, você vai ver o barulho das carroças. E aí nós já fizemos até um combinado, né? Quando a gente está andando na rua de carro e alguém atravessa na frente, alguém xinga, alguém faz barulho com a carroça, aí eu falo com a Isabela: mundo de expiação e de prova. Porque se fosse mundo de regeneração, ele daria um lugar. Ele diria: pode passar. Pois não, vai para frente, é a sua vez. Este é o mundo de regeneração que nós vamos discutir hoje. O que é? Vai com Deus, né? Então, gente, o egoísmo e o orgulho. Francisco de Assis, que é ali bem representado na pintura, não é? Quando ele estava bem velhinho, lá com uns 80 e poucos anos, ele ficou pensativo. Ele pensou assim: nossa, como é que vai, o que vai acontecer agora com a minha obra? Porque ele deixou um legado, uma obra a ser feita. E ele tinha essa preocupação: o que vai acontecer agora com tudo isso aqui que eu construí? E botou isso na cabeça. E aí, num dia, né, no auge deste pensamento, para não dizer drama, porque Francisco de Assis não tinha drama nenhum, mas ele tinha pensamento, era um ser humano. Ele foi lá no convento das Claretianas, onde tinha uma velha amiga dele,
Irmã Clara. A mesma irmã Clara que a Igreja Católica chama de Santa Clara, que a gente coloca para espantar a tempestade, não é? Que a gente só lembra de Santa Clara quando tem tempestade, não é assim? É a mesma Clara, lá na Itália. E ele foi então lá com a irmã Clara, que era sua conselheira, amiga de longa data, e colocou para ela o problema: irmã Clara, eu estou preocupado, porque eu vou desencarnar, eu vou morrer. Ele não usou o termo desencarne, né? Mas eu estou preocupado com a minha obra. Como é que vai ser? Aí a irmã Clara olhou no fundo dos olhos dele e disse: Pai Francisco, chamava ele de Pai Francisco, sabe por que o senhor está preocupado? É por conta, imagina falar isso para Francisco de Assis, é por conta do seu egoísmo e do seu orgulho. Ele falou: você acha mesmo? É. Imagina Francisco de Assis egoísta e orgulhoso, mas ele teve que ouvir isso. Disse irmã Clara, completando: porque esta obra não é sua, você já fez a sua parte e agora você vai embora. Esta obra é de Jesus. Então, quando nós compreendermos que esta obra é de Jesus, o resto é tudo emprestado, nós vamos caminhar mais rápido. O carro que a gente anda, emprestado. A casa que a gente mora, emprestado. A conta bancária, emprestada. É só para você fazer o fluxo de caixa. Ah, mas eu quero guardar um pouquinho. Ótimo. Guarda, porque tem a velhice, tem a doença, tem o percalço, tem a ajuda que você pode proporcionar a alguém. Mas esta obra não é nossa. Assim diz o Livro dos Espíritos. E um terceiro livro que eu queria citar é Contos e Apólogos. O Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos, ou Irmão X. E você encontra lá no capítulo 23 uma história espetacular, que fala justamente do que nós estamos fazendo aqui, e no processo reencarnatório a que nos submetemos através da lei de ação e reação. E lá chama Dívida e Resgate. E aí nós vamos ao ano de 1856, no Natal. 1856, onde Dona Maria Augusta Correia da Silva era uma senhora de escravos. E ela tinha lá 60, 80 escravos. E naquele Natal, como acontecia já há muitos natais, Dona Maria Augusta foi até a fazenda principal, onde ela era proprietária, na Casa Grande, e ela se submeteria ao beijamão. Você sabe o que é o beijamão? Senta lá a madame naquela poltrona e vem escravo por escravo pedir a bênção. Era o beijamão. Como se ela fosse uma imperatriz. Como se fosse uma Maria Leopoldina. E assim era feito. Quem tinha escravo era assim. Alguém aqui teve escravo na outra encarnação? Será que não? Ou fomos escravos? Não sei. Precisa examinar. E aí ela estava sentada na sua poltrona, confortável, e o escravo chegava e falava: Sinhá, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, e beijava a mão dela. Ela falava com ar de pouco caso: louvado seja. Chegava outro escravo: seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja. E seguia aquele monte de escravo. Quando veio a escrava Matilde, e quando Matilde foi tomar a bênção, ela diz: você não, você espera até a última, que eu quero falar com você. Pronto, acendeu uma luz vermelha ali, uma luz de alerta. E aí terminou o beijamão, ela convocou o seu feitor. Sabem o que é feitor? Alguém já foi feitor aqui, será? Pode ser, pode não ser, né? É noite de reflexão, não é? Noite de ação e reação, né?
Mas ela convocou seu feitor e ele, de chicote na mão, conduziu a negra até as margens do rio Paraíba do Sul, estado de São Paulo. E ali na beira do rio, Dona Maria Augusta inquiriu, perguntou de uma maneira completamente desumana aquela negra escrava, e ela disse: escuta, vou te perguntar só uma vez. Olha que delicadeza ela perguntou. Com que dedos, com que palavras, como se trata um ser humano. Olha como é que ela falou: a tua cria é filha de quem? E ela falou: a minha cria é filha do teu filho. Ela falou: mas como pode ser isso? E ela disse: a primeira cria também. E ela falou: não pode. Meu filho não daria esse desgosto a mim. Então você nunca mais vai ver as suas crias. E eu te dou a liberdade. Estou te alforriando. E você vai embora. Pode ter uma nova vida onde você quiser. Basta atravessar o rio Paraíba do Sul a nado. Feitor, por favor. E o feitor avançou em cima dela, para que ela pulasse no rio, e ela simplesmente não sabia nadar. Mas não era problema da Dona Maria Augusta. Por que não aprendeu a nadar, né? E ela teve que pular no rio, foi jogada no rio. Em poucos minutos se viu um corpo de mulher boiando o rio abaixo. Isso foi no Natal, conta o irmão X, Humberto de Campos, no ano de 1856. Aí nós damos um salto na história de 100 anos. E vamos a 1956, bem próximo aqui. E nós vamos encontrar Dona Maria Augusta Correia da Silva, reencarnada na cidade de Passa Quatro, interior das Minas Gerais, morando numa favela com 2 filhos e o marido. E na antevéspera do Natal, ocorre uma chuva muito forte e há uma enchente. E o rio sobe, era um rio próximo também, o rio sobe 1,5 metros. E ela, naquela ânsia de salvar os filhos, também não sabendo nadar, o marido, a duras penas, salva as 2 crianças. Em alguns minutos, vê-se um corpo de mulher boiando na correnteza da enchente. Estava fechado ali o círculo da lei de ação e reação, que não é lei de castigo, é lei de consequência. É isso que nós vamos falar hoje, nas próximas 2h30. Então, gente, em novos tempos para o Espírito, é hora de desenvolver as virtudes para a nova era que se apresenta. Virtudes, estamos falando em Evangelho, porque não vai dar tempo da gente desencarnar e reencarnar de novo para alcançar a virada de 2057, a não ser que seja uma reencarnação rápida. Mas todos nós que aqui estamos, é com esses elementos que vai ser feita a virada. Não tem outro. Mas tem notícias boas aqui, viu, gente? Não é só tragédia. E aí nós vamos discutir os traços e as consequências. Cada vez que a gente viola a lei divina, nos seus mais amplos ou menores aspectos, nós criamos um traço que vai nos perseguir. É um traço perispiritual. Lembra lá de Nosso Lar, quando aquela senhora que cometeu vários abortos, ela provocou vários abortos, ela tinha manchas escuras por todo o corpo, em número de 60, 70, não sei quantas. Quando nós cometemos um erro de tolo, um erro intencional ou imprudencial, nós criamos um traço no nosso perispírito. E aquele traço vai ser a nossa marca registrada. Por onde a gente for, ele vai acompanhar. Às vezes, por encarnações, aquele traço acompanha. E só uma pessoa pode tirar esse traço. Só um. E essa pessoa se chama eu mesmo,
Você mesmo, você mesmo, você mesmo, você mesmo. Porque não depende de Jesus, nem de Deus, porque Ele quer. Nós somos filhos dele, mas depende de cada um de nós. Então, este traço, como eu disse, vai nos acompanhar por todos os lados, vai ser a nossa marca vibratória da nossa ação. Vocês já chegaram perto de alguém que é gostoso ficar perto da pessoa? Né? Se a gente chega perto da Celina, ô Celina, que bom, né? Abraça a Celina, é gostoso ficar perto de certas pessoas, mas tem pessoas que a gente chega perto, começa até a dar urticária, começa até a dar um comichão, uma coceira, você tem que ir embora, é um negócio terrível. Sabe, nossa, a gente fala assim, o meu santo não bateu com o dela. O santo não tem nada a ver com isso. O problema é de traço perispiritual. O dela ou meu. E se fizer alguma coisa junto, o negócio caça. Aí, junta a fome com a vontade de comer, tá entendendo? Isso aí vai emanar tua energia. Este traço, onde você chegar, é como se você cheirasse. Cheiro. É o cheiro da pessoa. Estou falando no sentido espiritual. Você pode cheirar, como é que chama aquela colônia antiga? Leite de rosas. Lá da vovó. Como é bom abraçar a vovó cheirando leite de rosas. Aquele perfume alma de flores. Oh, coisa boa. É o cheiro da vovó. No entanto, este cheiro pode se tornar desagradabilíssimo se a pessoa tem esse traço vibratório, essa energia terrível. Cheira até enxofre. Cheira. Nossa, acho que é algum demônio passou por aqui. Está até cheirando enxofre. Então, olha que coisa. É a identidade, a impressão digital. Nós não temos as digitais? Esta falha que nós cometemos é a nossa digital. André Luiz fala, numa das suas obras, de um tal de periscópio. Psicoscópio, desculpa. Psicoscópio. O que é o psicoscópio? Ele fala lá em mecanismos da mediunidade. O psicoscópio é um aparelho a quem intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espirítica, em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Então, o psicoscópio, quando a gente chega num banco, hoje já tem a porta eletrônica, mas quando você chega numa festa, por exemplo, ali na festa do Figo, né, tem o setor da segurança, que eles passam então você chega aqui, eles passam aquele detector de metais. Se apitar, tem alguma coisa no bolso, uma moeda, uma chave, um revólver, uma bazuca, sei lá. O psicoscópio é um aparelhinho também, só que ele mede as ondulações espirituais. Então, se um espírito chegar aqui agora e passar o psicoscópio na gente, ele vai falar, nossa, o negócio aqui está feio, aquilo vai surtar. E se usa o psicoscópio no plano espiritual. Aqui na casa deve ter psicoscópio. Deve ter. Estamos falando em mundo espiritual. Espiritualidade. Deve ter. Então, gente, é este psicoscópio, segundo André Luiz, que vai medir as frequências da alma. E esses traços que eu estou dizendo na noite de hoje, nessa semana espírita, ele vai causar danos. Porque quando você comete alguma coisa e nós vivemos em conjunto, isso vai, olha lá, trazer um dano para você mesmo. Está lá marcado no seu perispírito. Isso pode trazer um dano para outra pessoa. E isso pode trazer um dano também para a comunidade que presenciou o dano. Percebeu como o negócio é complicado? Percebeu por que ninguém resgata nada sozinho? Por que nenhuma tarefa é isolada? Se fosse isolado, a gente reencarnaria como o ermitão lá na montanha.
fico lá na montanha, faço tudo o que tenho que fazer, reencarno numa boa. Não é assim. Nós precisamos do burilamento. Lembra da parábola do filho pródigo do Evangelho de Jesus? Esta parábola retrata exatamente o que eu estou falando. Um dano causado a si próprio, um dano causado no outro e um dano causado na coletividade. Porque quando o menino chega para o pai na parábola e diz: me dá a minha parte que eu quero ir embora, o que ele está fazendo? Ele está infringindo uma lei natural, que é a lei da herança. Porque você só recebe a herança depois que o seu pai parte. Ele já quis a herança antes. Então ele já faltou com honrar pai e mãe. Ele quis a parte dele antes. Quando ele recebe a parte dele antes, ele também prejudica o irmão. Porque você dividir uma herança hoje é uma coisa, dividir daqui 10 anos é outro valor. Você não sabe como é que é, se vai ser a mais, a menos. Então você está prejudicando. E ele deixou um traço também na comunidade, porque todo mundo olhou aquilo e achou que estava errado. Olha como Jesus é sábio. Aí, o que aconteceu? O menino volta, gasta tudo e volta. O que o pai faz? Abre os braços e fala: voltou? Pode vir, meu filho. O que o pai faz neste momento? Olha lá, ele apaga a falta do filho no seu abraço. Ele tenta minimizar aquele traço. Segundo, manda matar um novilho e faz uma festa. Ou seja, ele quer diminuir o impacto da falta junto à sociedade. Porque quando você convida todo mundo para uma festa para comer, todo mundo fica feliz, né? Que até esquece o que o outro fez. Não é? E terceiro, ele vai tentar, e o irmão reclama: mas agora ele gastou tudo, você está dando festa, o que é isso? Mas ele voltou. Jesus não diz se foi apagado o traço de dano do irmão. Olha como Jesus é sábio. Jesus deixou em aberto, porque ele não conta na parábola se o irmão perdoou ou não o irmão. Termina na justificativa do pai: seu irmão voltou, ponto. Não se sabe se o irmão perdoou, não perdoou, aceitou, não aceitou. Pode ser que sim, pode ser que tenha ficado para outra encarnação. Então, além dos traços, tem as consequências. Que quando você faz alguma coisa tem uma consequência. É lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Não tem jeito. Então, se a gente abandonar alguém, vamos supor que um filho abandona um pai, ou um pai abandona um filho, ou uma mãe abandona um filho, ou um filho, isso vai causar um estrago, que nós não sabemos a dimensão. Vamos tomar, por exemplo, sem nenhum julgamento, né, um abandono de mãe para filho. A mãe abandona e vai embora. Isso vai causar um estrago, maior ou menor. Pode ser um estrago psicológico, pode ser um estrago material, pode ser que a criança se reabilite, pode ser que não. Não dá para medir. No entanto, alertam os espíritos que quando nós cometemos esse traço e tem uma consequência, tudo que tiver de consequência resultado do traço, existe uma corresponsabilidade. O que acontecer com o menino lá na frente, você também é responsável. Nós não estamos falando aqui de culpa. A culpa é dela. Não estamos falando em culpa. Porque não existe culpa na lei divina. Existe consequência. Existe responsabilidade. É bacana isso, né? Bom, lá em O Céu e o Inferno, o livro de Allan Kardec, ele diz assim, lá no Código Penal da Vida Futura, no item 1º, olha o que diz Allan Kardec: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições.
Então, quando nós desencarnarmos, isso aqui já foi falado várias vezes nessa semana espírita mesmo, nós não vamos virar nem anjo nem demônio. Nós vamos carregar todos os méritos e, por consequência, carregar todas as nossas imperfeições também. Por isso que é mais fácil começar a acertar já. Aproveitar esses últimos 40 anos, vamos dizer assim. Tem mais um pedacinho do céu e inferno. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não seja fonte de um regozijo. Código Penal da Vida Futura, item 3. Vamos para frente. Então, nós, para tirarmos esse traço que estamos falando hoje, percebam que o traço é uma palavra nova, né? Não estamos aqui falando de culpa, nem de resgate, que quem resgata é bombeiro, né? Estamos falando de traço de perispírito. Para tirar o traço, nós precisaremos passar por 3 fases. A fase do arrependimento, a fase da expiação e a fase da reparação. Mas notem que o arrependimento não é você pegar um lenço e chorar. Ah, eu estou arrependido. Oh, se arrependimento matasse, a gente fala assim, né? Porque isso aí não é arrependimento, isso aí é culpa, é remorso de uma coisa que você poderia ter feito diferente, não fez, agora vem a culpa. Arrependimento é você chegar e falar: pera um pouco, para tudo. Está errado e não vai continuar assim, eu preciso mudar. Isso é se arrepender. Lembra de André Luiz lá no umbral? Não adianta ele chorar, não adiantou ele esbravejar, não adiantou ele nada. Enquanto ele não botou na cabeça dele: pera um pouco, eu estou achando que Deus existe. E se existe, eu preciso mudar meu pensamento. Aí ele enxergou o Clarencio. Capítulo 1, Nosso Lar. Eu fiz aqui até uma tabela, para que a gente entenda, utilizando a história que eu acabei de contar, da senhora de escravos, da Dona Maria. Olha lá, tem o traço, tem a consequência, tem a expiação e vem a reparação. Então, como é que seria no caso lá da senhora de escravos do Rio Paraíba do Sul? O traço é o ato de mandar descartar a escrava Matilde. Esta foi a falha dela, foi o erro, foi o traço. A consequência: imprevisíveis para Matilde. Primeiro, que ela desencarnou. Ela deve ter ficado muito chateada, né? Puxa, desencarnei, né? Deixei meus filhos. Muito chateada, não? A gente não sabe o que aconteceu com os filhos. Nós não sabemos o que aconteceu com o filho da Dona Maria, que era o pai das crianças. Não se sabe. Nós não sabemos o que aconteceu com o feitor que empurrou ela rio abaixo. Nós não sabemos nós só sabemos o que aconteceu com a Dona Maria, onde ela, numa prova de expiação, morreu também na enchente. Esta é a expiação. Mas não bastou morrer na enchente. Olha, afoga ela que agora ela fica boazinha. Se fosse assim, todos nós já seríamos bonzinhos. Porque nós já nos afogamos tantas vezes, já morremos queimados, e já chicotearam, a gente seria anjo. Só vamos passar para o patamar seguinte quando houver a reparação, que passa pelo quê? Arrependimento e ato consciencial. Senão não adianta nada, pode afogar 500 vezes. Então, olha lá, já falei, só vai arrepender quando mudar a mentalidade. Sabe por quê? Porque senão nós ficamos num círculo vicioso. Nós ficamos no eterno revezamento. Então, eu reencarno agora em Magoso Relina. Isso dura milênios. Tem espíritos do tempo de Jesus que estão neste revezamento ainda. Muitos hoje são inclusive espíritas. São.
E aí o Chico fala assim: embora ninguém possa voltar atrás, porque a reencarnação não dá para rebobinar, como se dizia antigamente. É daqui para frente, não tem como voltar. Qualquer um pode fazer um novo começo, começar agora e fazer um novo fim. Então este é o momento de fazer um novo fim. Espíritas, espíritos. É por isso que nós temos à disposição toda uma biblioteca, temos à disposição todos os vídeos hoje na modernidade, para que a gente possa acordar para o que está acontecendo. Aí vem a reparação. Gente, a reparação é lei de causa e efeito. Se nós plantamos 1 metro quadrado de trigo, o que será que nós vamos recolher? 1 tonelada? Não vai. Você vai colher estritamente o que tiver plantado no seu metro quadrado. Por que não plantou 2, 10, 50, 1000? É consequência. Se você plantou, ao invés de trigo, um pé de limão bem azedo, tu acha que vai recolher o quê? Laranjas doces, aquela laranja, não, é limão, vai colher limão. Ah, mas é Deus castiga. Não, não é castigo, é reparação. Lembrando lá em Nosso Lar, a mãe de André Luiz, a mãe, iria reencarnar, recebendo de novo o pai de André Luiz, que estava em trevas, ele iria receber como marido. E iriam reencarnar como filhas as 2 amantes do marido. Isso é reparação. Tem que ter um anjo para ajudar a reparar. É por isso que Deus coloca nas nossas vidas anjos. Porque senão a reparação não acontece. E eu estou repetindo bastante isso, vou repetir hoje de novo. Neste minuto que nós estamos falando aqui na Semana Espírita, agora são 10:09, neste minuto, milhões de espíritos, não é milhares, não é 100, 200, não, é milhares de espíritos estão desencarnando na Terra. Porque nós somos em 7 bilhões, estão reencarnando e desencarnando. E desses milhares que estão desencarnando, eu não tenho medo de falar que mais da metade, muito mais da metade, estão retornando ao plano espiritual da mesma forma que aqui chegaram. Ou pior. Qual é a nossa proposta? Engrossar a lista do que estão voltando do mesmo jeito? Você jogou 100 anos fora, 120 anos, que é o tempo da preparação da reencarnação. Aí reencarna, fica um pouco, desencarna, reabilita para o lado de lá, jogou fora 120 anos. Continuando, mas aí vem uma coisa chamada misericórdia divina. Eu costumo dizer que, se não fosse pela mão da misericórdia, hoje nós não estaríamos aqui sentados, do jeito que nós estamos aqui. Com teto, tem ventilador, tem cafezinho, tem água limpa, tem som, tem imagem. Nós estamos ouvindo, às vezes mais, às vezes menos, mas estamos ouvindo. Nós não teríamos, se não fosse pela mão da misericórdia, essa questão das provas e expiações. Porque nós não sabemos os meandros de Deus. O Raul Teixeira, ele conta, todo mundo conhece o Raul Teixeira, não? Conhece dos vídeos? Palestrante, espírita, procure lá o vídeo do Raul Teixeira. Ele conta que, certa feita, eles foram fazer uma palestra numa cidade do interior, e a palestra era tipo 2 da tarde, quando era 4 e pouco já tinha outra palestra em outra cidade. Então ele estava muito preocupado em cumprir o horário. Eles tinham que pegar uma rodovia e rodar pelo menos uns 30, 40 quilômetros para chegar em outra cidade. Então terminou a primeira palestra, ele meio apressado ali, já querendo entrar no carro para ir para a próxima palestra. E o Raul conta que ele se despediu rapidamente das pessoas e eles iam levar o Raul para outra cidade, isso faz bastante tempo, né?
numa Belina. Lembra da Belina? Era o carro do ano. E aí ele já foi apressado, sentou-se no banco do carona, ali do lado do motorista. Um companheiro iria levar eles e mais 2 pessoas iam sentadas atrás. Os 4 iam chegar na cidade próxima para o Raul fazer a palestra. Quando o Raul sentou ali no banco do carona, veio uma pessoa e disse: seu Raul, o senhor não despediu da dona fulana de tal. Era uma senhorinha idosa, muito querida lá na época, naquela casa espírita. E ele disse: o senhor não despediu da dona fulana. Ela faz questão de despedir do senhor. Não, eu estou com pressa, temos que chegar na... Por favor, 2 minutos. Vai, o Raul desceu do carro, foi lá na dona Mariquinha, sei lá o nome dela, despediu e voltou para o carro correndo. Quando ele voltou para o carro, já tinha outro sujeito no lugar dele, no banco do carona. Como ele viu que já tinha ocupado o banco, ele deu a volta no carro e sentou no banco atrás do motorista. Era aquele banco de puxar ainda, carro 2 portas. Ele sentou atrás do motorista e sentou do sujeito do lado dele e pegaram a estrada. O carro rodou 20 quilômetros na rodovia e capotou. Um capotamento, várias capotadas, e o carro ficou de rodas para cima na ribanceira. E aí ele com muito custo saiu do carro, o motorista também. A única pessoa que desencarnou no carro foi justamente o que estava no banco do carona. Providência divina, misericórdia divina. Aí o Raul, assustado pelo efeito do baque da pancada, levanta, o carro ainda girando os pneus. Ele vê do outro lado do carro a sua própria mãe, que sorri para ele e fala: Raul, agradeça a Deus que essa foi por pouco. Esta foi por pouco. Assim é a providência divina. É coisa de pai. Ele trata todos nós da mesma forma. O que é misericórdia divina? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito. Você tem 2 filhos. Um vai bem na escola. Ótimo, nota 10. Igual o irmão do Ixan, que nós vimos no sábado lá na Casa do Caminho. Nota 10, primeiro da classe. O outro não vai mais nem a cacetada. É repetente, é relapso, não faz a lição, engana o pai, não conta as coisas direito, passa todo mundo para trás. Aí chega as férias. Aí o pai já tem um pacote para ir, lá para Disney. Aí ele chama o filho que é aplicado na escola, ele é pai, e fala assim: olha, você vai para Disney comigo. Aí ele chama o menino que é repetente e fala: você fica. O pai faz isso, gente? Não tem jeito. O que ele pega os meninos? Vai vocês 2, mas tu te emenda, porque eu estou confiando em você para o próximo ano. Pode ser que no próximo ano ele se mente, pode ser que ele repita de novo. Gente, este próximo ano do menino repetente somos nós numa outra encarnação. Nós somos o menino repetente. Porque se só tirasse 10, a gente já estava para lá de Emmanuel. Para lá de Emmanuel. Então vem a expiação. Última, que nós vamos comentar hoje nessa tabela que nós fizemos. A expiação, olha lá, é o cerne da pedagogia divina. É através da expiação que nós temos condições de, numa vida futura, nos colocar no lugar de quem nós prejudicamos. Isso é pedagogia divina. Agora você vai ficar no lugar dele. É gostoso nocautear o adversário, e falar: eu venci, acabei com ele. Olha lá, ele está na lona, beijou a lona, cheio de sangue, todo destroçado. Eu sou campeão. Adivinha quem vai ser nocauteado numa encarnação futura? Adivinha. E isso não é castigo, é lei divina, onde você vai experimentar a mesma sensação que o outro teve, para que no futuro
Quando você for decidir, você decida com mais coerência. Porque se a gente estivesse no lugar do outro, com certeza você escolheria diferente. A psicologia já fala, olha fulano, se coloca no lugar dele. Não é assim que fala? Uma coisa tão simples. Se coloca no lugar dele. Eu não, ele é desse jeito. Assim é a expiação. Se colocar na posição que você deixou de observar para agir. Pois se tivesse observado, talvez não agisse daquela maneira. Mas tem outra maneira? Tem. Através da lei do amor. É que nós não ainda aplicamos na sua totalidade a lei do amor. Nós aplicamos a lei do sofrimento. Para nós, quanto mais doer, melhor. Nós adoramos o mertiolate, que ardia. Você passava aquilo até arrancava o couro. Aí a mãe falava, é assim mesmo porque está sarando, né? Depois descobriu-se que fazia até mal aquela substância. Hoje o mertiolate já nem arde mais, mudou até a fórmula. Provado pelo mertiolate que o sofrimento muitas vezes não é o melhor remédio. O melhor remédio é o amor. Então, na verdade, ninguém faz mal para ninguém. Eu costumo dizer que o mal trabalha para o bem. Porque o mal jamais vencerá o bem, não tem como. Então, as pessoas são apenas instrumentos para trazer o seu próprio mal, para que você mesmo repare. Alguém tem que trazer a notícia ruim para você. Nós somos humanos. Não vai vir um anjo, Gabriel, falar, olha agora. Não, é o companheiro do lado que vai trazer a notícia ruim. Fulano, está despedido. Você fala, o que é isso? Faz 30 anos que eu trabalho aqui. Pois é, mudou, está despedido, tchau, obrigado. Vamos colocar um garoto no seu lugar pela metade do preço. Você é muito caro para a nossa empresa. É uma decepção. Aí tem que ir no psicólogo, tem que ir no seguro-desemprego. Por quê? Porque nós achamos que aquela pessoa fez o mal para você. Lá na frente nós vamos agradecer. Falar, fulano, que bom que você me demitiu. Porque isso mudou a minha vida. Porque eu ia ter um infarto naquele emprego. E agora eu virei escritor, estou morando na montanha. Que bom, né? E sou best-seller. Então, o mal trabalha para o bem. Agradeça cada dificuldade, cada pessoa difícil na nossa vida. Agradeça. E todo mundo tem pessoa difícil na vida. Todo mundo, ou já teve. O Chico, ele teve pessoa difícil na vida dele, mas ele aprendeu a amar. Quando um dos irmãos do Chico teve um filho, era casado, teve um filho, ele teve um filho ele teve um filho que viveu até os 12 anos. E o menino tinha problemas. Ele era tetraplégico, não deglutia, era um vegetal em cima da cama. E o pai morreu, que era irmão do Chico, e a mãe do garoto, que era um garoto ainda pequeno, ficou louca e foi internada na época no hospício. Na época tinha até hospício. E sobrou o menino, adivinha para quem? Chico Xavier, que estava ali sem fazer nada, né? Estava só psicografando alguns livros, trabalhando na fazenda modelo, atendendo uma renca de gente. Sobrou o garoto. E o Chico, para dar alimento para ele, tinha que fazer uma bola de comida e colocar lá na garganta dele para ele engolir. O menino tinha feridas, tinha escaras. O menino era muito complicado. E ele viveu até os 12 anos. Com 12 anos, Emmanuel chega e fala, Chico, eu tenho uma notícia triste para te dar. Ele diz, o que foi? Fulano de tal vai desencarnar. Não é possível, ele só tem 12 anos. Imagina, um menino, um vegetal. Deixa ele mais um pouco comigo, eu amo tanto. Não, já é hora de desencarnar. Né? Então, olha o que é a pessoa difícil. Tem um versículo de Mateus, lá no capítulo 9, 16 a 17, ele diz o seguinte, olha que interessante, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, nem se deita vinho novo em odres velhos,
Odres é esses cantis antigos. Então, gente, nós somos remendo, nós somos veste velha, mas nós precisamos deste novo remendo que se chama Evangelho. Não tem jeito. E até quando nós vamos ainda questionar será o Evangelho de Jesus? Então, o futuro é agora. Mas não acabou ainda não. Porque nos próximos minutos nós temos algumas notícias. Porque nós estamos aqui, olha, no mundo de prova e expiação, ainda na segunda classificação dos planetas. Ainda na segunda. Até ontem nós éramos mundo primitivo. Nós arrastávamos as mulheres pelos cabelos. Ainda bem que no mundo de prova e expiação, a mulher é totalmente preservada. Nem precisa da Maria da Penha. Percebeu como é que nós somos primitivos ainda? Nós dávamos com o porrete na cabeça do outro para conseguir o alimento. Porque o sujeito ia lá no mato, caçava um mamute e vinha com o mamute arrastando. É mais fácil eu dar na cabeça dele ou ir lá caçar o mamute? Enquanto nós acharmos fácil dar na cabeça do outro, ao invés de ir lá caçar o mamute, nós vamos ficar aqui no mundo de expiação e de provas, empurrados para o mundo primitivo. Quando resolver sair no dia de chuva, com esforço próprio, lá caçar o animal, com toda a dificuldade, mas com todo o mérito, aí nós já vamos estar sendo empurrados para o mundo de regeneração. Kardec diz o seguinte no Livro dos Espíritos: no futuro, quando a Terra passar definitivamente para o mundo de regeneração, estando o planeta livre de expiação, as guerras serão banidas. Não adianta aqui de um Jonjinho lá botar o míssil, não. Vai acabar. Os homens, mas isso somente ocorrerá quando efetivamente os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Pergunta 743. E aí eu faço uma pergunta para os senhores. Qual a diferença? Olha aqui o globo. Dá para saber se é mundo de prova e expiação ou mundo de regeneração? Dá para saber olhando assim no visual? Não dá. Porque o visual é o mesmo. O mundo de prova e expiação, o mundo de regeneração, ele é através de nós. Ele está em nós. Isto é muito importante. A mudança está em nós. Eu sempre conto uma história daquele caixa de banco, lembra? Que no final do dia ele teve uma diferença no caixa de 3 mil reais. Caixa de banco. E aí ele ficou doido. Ele lembrou que ele tinha feito um dinheiro errado para uma senhorinha. Uma senhorinha muito simples. E ele deu o troco errado lá, uma quantia, não é nem troco, né? É uma quantia errada. E a velhinha levou para casa 3 mil reais a mais. E ele conferiu as fitas lá, não tinha jeito. E aí ele comentou com o amigo do lado, que era espírita: olha, eu não sei como é que eu vou fazer, um furo no meu caixa de 3 mil, como é que eu faço? E agora eu tenho 72 horas para repor. E no banco é assim, ou você repõe, ou eles chamam a polícia, porque não é possível. Ou você faz um empréstimo consignado para cobrir o rombo. Já aconteceu muito isso. E ele então ficou louco, né? Como é que faz? Aí o amigo que era espírita falou: olha, o negócio é o seguinte, você lembra bem da senhorinha? Lembro. Então, se esta senhorinha for do mundo de regeneração já, amanhã ela vai vir devolver o dinheiro. No entanto, se ela for do mundo de expiação e de prova, pode esquecer, porque ela vai ficar com o dinheiro para ela. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. No outro dia ele ficou ali naquela agonia. Todo mundo que entrava no banco, ele olhava ver se era ela, nada. Deu 2 horas, 3 horas, 3 e meia, nada, o banco fecha às 4.
E ele naquela agonia, quando faltava 1 minuto para as 4, entra a senhorinha, e ela então, o caixa fala, pois não, a senhora? Ela falou, não, quero falar com aquele moço ali, que me atendeu ontem. Ele ficou na expectativa. Ela disse e falou, moço, o senhor lembra de mim? É claro que ele lembrou dela a noite toda, né? O senhor lembra de mim? Lembro. Pois é, ontem eu vim sacar um dinheiro aqui, e o senhor me deu dinheiro a mais. Eu só fui me dar conta hoje, quando eu fui conferir, e o senhor me deu 3.000 reais a mais. Então está aqui, eu vim devolver. Dizem que o caixa do banco, que recebeu os 3.000 de volta, saiu gritando pela agência, mundo de regeneração. Graças a Deus. Vai ver que é assim, não é? E aí, gente, arredondando a nossa fala, e nessas notícias para o pessoal da terra, que somos nós. Alô, alô, terráqueos. Alô, alô, luz e esperança, valinhos, né? Tem algumas notícias trazidas pelos Espíritos. Então vamos lá. Então, como já comentado na noite de hoje, segundo o médium Chico Xavier, através do livro Plantão de Respostas, estou repetindo, diz Chico, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Gente, só uma coisa, quando passar para a regeneração, não reencarnam mais espíritos em prova e expiação. Alô, alô, espíritas, né? Por quê? Porque aí não dá mais, aí vai para outro lugar, tá? Continuando, livro Atitude de Amor, alguém conhece? Do médium Vanderlei Soares de Oliveira. Os autores espirituais é Maria Modesto Cravo, Bezerra de Menezes. Diz o seguinte, eu acho essa classificação interessantíssima e que nós precisamos pensar nela. Pensem comigo, segundo este livro, para o Espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade e a implantação teve uma delimitação de 3 períodos de 70 anos. Então são 2 séculos, 210 anos mais ou menos, para o Espiritismo ser implantado na Terra. Então o primeiro período, prestem atenção, vai de 1857 a 1927, o segundo período de 1928 a 1997, e o terceiro período de 1998 a 2067. Isto é o que está contido na obra Atitude de Amor, de Vanderlei Soares de Oliveira, um médium confiável e que levou esse livro para o próprio Chico Xavier. Olhando as datas, não sei se vocês notam, mas 1857 coincide exatamente com o lançamento de O Livro dos Espíritos, primeiro período, e termina em 1927, exatamente quando Francisco Cândido Xavier, aos 17 anos, começa a sua obra de psicografia. Encerrou-se o primeiro período. No segundo período, vai de 1928, quando Chico Xavier começa a trabalhar na sua psicografia, e se encerra em 1997, ano em que Francisco Cândido Xavier praticamente terminaria sua obra mediúnica, uma vez que ele desencarna debilitado fisicamente no ano de 2002. Aí vem o terceiro período, que é de 98, quando tem o legado de Francisco Cândido Xavier e outros médiuns, e vai encerrar, segundo aqui Bezerra de Menezes, no ano 2067, próximo ao ano onde a Terra se tornará mundo de regeneração. O mundo de regeneração terá seu alvorecer por volta de 2057, ano esse dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será a crença comum. Não é que todo mundo vai virar espírita, não é isso. Mas a questão da espiritualidade, ela estará inserida em todas as religiões.
Então acho que vai ter o católico espírita, o Seixodo espírita, vai ter o evangélico espírita, o budista espírita, mais ou menos isso. Olha que notícia sensacional. Em 2025, portanto, daqui a alguns anos, poucos anos, 200 mil espíritos altamente evoluídos completarão seu retorno à Terra. Desde 2000 já estão reencarnando 200 mil, cerca de 200 mil espíritos altamente evoluídos para impulsionar o mundo da regeneração. Alô, alô, quem tem filho nascido a partir do ano 2000, quem tem netinho, quem tem filho pequeno, são eles. São eles. Por isso é importante a base da educação. Por isso é importante o suporte total neste momento. É claro que terão outros espíritos reencarnando junto, né? Como será nosso planeta em 2060? Como será que vai ser regenerado? Vamos ver como é que vai ser? Os espíritos já falaram. Em 2060, os espíritos nobres, fraternos, inteligentes, que segundo os amáveis espíritos Joana de Ângeles e Maria da Modesta Cravo, que já estão retornando à Terra, terão próximo a 70 anos. Quem nasceu no ano 2000, por aí, lá para 2060, vai ter a maturidade. Pensa num bando de sábios que estarão aqui na Terra. Em 2060, os 200 mil espíritos atualmente evoluídos que reencarnaram, segundo a informação recebida e divulgada por Divaldo Franco, terão mais ou menos, na média, 35 anos de idade, porém em plena idade produtiva e em posição de comando nas mais diferentes áreas e campos. Esse povo vai estar na ativa. Quem vocês acham que é o peso da Terra? É nós. Como diz o Jamirinho, é nós. Por quê? Porque em 2060, os atuais líderes mundiais e indivíduos com clara tendência ao mal e resistência ao bem estarão todos desencarnados. Acabou. Kim Jin-juan, desencarnadíssimo. Fidel Castro, desencarnadíssimo. Já desencarnou, né? Então já desencarnou, já desensossou. Deixa pra lá, né? Gente, no ano 2060 estarão habitando a Terra espíritos que, pela sua índole, têm todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração, dentro dos limites em que Kardec estabeleceu. Então, é assim que vai se processar. Não vai acontecer uma mágica. Não vai acontecer, vai mudar a Terra agora. Não. Não tem jeito. É assim que nós vamos prosseguir. E aí, o André Luiz diz assim: cada existência é um ato. E no correr da mensagem ele diz assim: mas é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Quem quiser participar dessa história, é preciso muito esforço. Então, já quase encerrando a nossa fala, diante de tanta notícia, como é que fica? Como é que fica? O que a gente faz? Já pensaram nisso? Qual é o nosso posicionamento? Passo, passo, passo. Então, aqui eu trouxe para terminar a minha fala 3 ou 4 itens que é para a gente refletir, se nós quisermos participar deste momento. Eu acho que vocês aqui, estando numa casa espírita, numa segunda-feira à noite, para ouvir uma palestra, já é um grande passo, porque muitos não estão. Muitos poderiam estar. Muitos poderiam estar e não estão, com desculpas terríveis. É porque meu gato passou mal, meu cachorro foi não sei o que, eu não pude sair porque tem uma goteira no canto direito da minha despensa do fundo. Estou exagerando. Então, recados para os espíritos ainda aqui reencarnados. Tem um livrinho
que eu citei na outra palestra que eu fiz em Itatiba, que se chama Fora de Série. É o Outliers, é do Malcolm Gladwell. Esse livro é um livro americano, traduzido, e ele conta a vida de várias personalidades que deram a volta por cima e venceram. Por exemplo, Albert Einstein, por exemplo, Bill Gates, não é? Mas o interessante aqui é que ele fala o seguinte, olha o que ele fala aí, o Malcolm Gladwell. Para se tornar realmente bom em alguma coisa, você precisa empregar 10.000 horas de trabalho. Você ficar bom, você ficar craque. Isso corresponde a um curso universitário de 4, 5 anos, 6 anos. Você ficar bom. Para você ser um bom médium, você tem que empregar 10.000 horas de trabalho. Você já empregou, você está bom. Quer tocar violão? 10.000 horas. Tocar piano? 10.000 horas. Quadro, pintura? 10.000 horas. Você vira o Picasso, que nós temos capacidade. Vira. Só que isto também vale para as virtudes. Para a gente aprender a perdoar, nós vamos ter que ser ofendido 10.000 vezes. Aí você aprende a perdoar. Aquilo não machuca mais, nada. Ô fulano, desculpa, que é isso? Fica tranquilo. Para a gente aprender a ser bom, é preciso empregar 10.000 horas na ação da caridade. E hoje nós fazemos caridade com hora marcada. É no sábado das 2 às 3h30 e olha lá. Que eu preciso pegar meu filho na escola, eu preciso ir no mercado, eu preciso buscar meu marido, eu preciso ir na feira, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar a academia. Para nós ficarmos bons em paciência, nós vamos ter que perder a paciência 10.000 vezes. Alguém vai ter que dar 10.000 apurrinhamentos para a gente. Aí vai chegar um dia e nós vamos falar, puxa, ele está tentando fazer eu perder a paciência. Que bobo que ele é. Pode tentar. Segundo, a gratidão. Quando nós aprendermos a ser gratos, aí nós vamos entrar na academia do Cristo. Aí você vai deixar esse traço do seu perispírito. Porque a gratidão, quem é grato tem tudo. Quem não tem gratidão, nem caráter tem. Como é que pode? E aí, eu vou ter que contar para vocês uma história do Chico, para gravar bem a questão da gratidão. É uma história que eu ouvi nos últimos tempos agora, estou contando em quase todas as palestras. Já contei na Casa do Caminho umas 4 vezes, o pessoal não aguenta mais. Mas ela é muito legal. Chico Xavier, quando ele podia se locomover, lá nos anos 80, nos anos 70, melhor dizendo, 70, ele vinha muito a São Paulo. E sempre que ele vinha a São Paulo, ele ficava hospedado na casa do casal Galvez, Nena Galvez e o marido. E ele ficava em São Paulo, fazia o que ele tinha que fazer, voltava para Uberaba. E numa dessas visitas, para o casal Galvez, aliás, Nena Galvez escreveu um livro chamado Até Sempre Chico Xavier. É um livro de biografia do Chico, de causos, muito interessante. Mas Nena Galvez conta neste livro que o Chico foi a São Paulo, na casa dela, e à noite foram fazer o culto do Evangelho do Lar. Chico ia dormir lá, imagina fazer um culto do Evangelho do Lar, na presença de Chico Xavier. Leram o Evangelho foi comentado, e no final de meia hora, Chico pediu lápis e papel, porque ali tinha um espírito que queria fazer uma psicografia. Foi trazido um calhamaço de lápis e papel, e o Chico informou ao casal, só estavam os 3 ali, que o espírito que ali estava era o espírito André Luiz. E naquela noite ele queria terminar uma obra que eles estavam escrevendo já há algum tempo, faltavam umas 40 laudas, e ele queria terminar naquela noite em São Paulo. E terminou. Chico começou a psicografar, 40, 50 laudas corridas, depois de 1 hora, 2 horas de trabalho, terminou, botou o ponto final, e o livro se chama Entre a Terra e o Céu. É um dos livros da coleção de André Luiz, terminado em São Paulo naquela noite, mais ou menos na década de 70, ou um pouco antes disso, não estou bem certo.
Aí terminou a psicografia, aí que vem a gratidão. Aí o Chico falou para o Galvez, o marido: Galvez, precisava te pedir um favor. O Galvez falou: claro, Chico, o que você precisa? Eu precisava ir a um lugar. Mas um lugar, Chico, onde é? É no bairro tal. Fala o nome do bairro. Que ficava do outro lado de São Paulo. Aí o Galvez falou: olha, Chico, é longe. Você quer ir? Pode ser amanhã cedo? Não, eu precisava ir agora. Era mais ou menos quase meia-noite. Vocês levariam o Chico? Não? Será? O Galvez falou: eu levo. Mas você tem um endereço? Aí o Chico falou: não, mas você me levando no bairro, eu sei chegar na casa. Imagina o Chico mineirinho, mas levar, sabia andar em Minas, vai chegar em São Paulo, como é que... Só o Chico mesmo, né? Aí o Galvez colocou o Chico no carro e atravessaram São Paulo, chegaram no tal do bairro 2 horas da manhã. Era o bairro, o último bairro de São Paulo. Periferia, casas paupérrimas. Aí o Galvez falou: Chico, chegamos no bairro, agora eu sei ir. Vira para cá, vira para lá, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Essa casa era uma vilinha de casas, pobres, muito simples. Não chegava a ser barraco, mas era muito simples. Aí tudo apagado, era 2 horas da manhã, ninguém na rua. O Galvez parou o carro na frente da casa. O Chico falou: Galvez, você espera aqui no carro que eu já venho. O Galvez ficou ali, o Chico desceu do carro, foi na frente da casa, era um portãozinho baixo. Ele ficou, o Galvez estava achando que ele vai bater na porta. Não, ele chegou quietinho na frente da janela, ali no portãozinho, fechou os olhos e fez uma prece. Mais ou menos uns 5 minutos. Depois dos 5 minutos ele abriu o olho e voltou para o carro. E falou: Galvez, já podemos ir embora. O Galvez falou: pera, vamos pôr ordem nesse negócio aqui. Você me fez atravessar São Paulo inteiro. São 2 horas de carro. Um lugar perigoso desse. Para você fazer uma prece. Não. Por que não fez lá no Evangelho? Já estava lá. Estava até o André Luiz lá. Você vem aqui nessa pipoca fazer prece. Olha o que o Chico falou. Estamos refletindo sobre a gratidão. O Chico falou: Galvez, eu vou te explicar então. É que eu precisava vir aqui. É uma questão de gratidão. Como assim? Disse Galvez. Chico Xavier disse: lembra que André Luiz acabou de psicografar Entre a Terra e o Céu? Lá na sua casa? Pois é. Os personagens deste livro estão todos agora reencarnados nesta pequena casa. E eu precisava vir aqui agradecer pessoalmente a eles. É uma pena que eu não posso bater na porta e abraçá-los, porque eles não entenderiam. Mas eu vim aqui para agradecer. Isto é gratidão. E por último, depois eu volto aqui, reconhecer os nossos erros. Porque nós somos ruins de reconhecer erro. Quando a gente vai procurar emprego e o entrevistador fala: qual que é seu maior defeito? Você fala: o meu maior defeito é ser perfeccionista. Eu faço tudo direitinho, é uma mania. Nós não reconhecemos. Ninguém vai falar que é preguiçoso, que chega atrasado, que não gosta de trabalhar. Mas nós, né? Se você chegar na penitenciária, Dr. Drauzio Varela conta, ele consultou, clinicou vários anos no Carandiru. Então, quando ele ia conversar com o paciente preso, ele aprendeu que ele não podia perguntar: o que você fez? Não, porque ali todo mundo era inocente. Então ele já perguntava: meu filho, você foi acusado do quê? Ah, doutor, fui acusado de assalto à mão armada. Tá bom. Porque a dificuldade do ser humano em reconhecer o traço do erro. Quando nós reconhecermos, vai ser um capítulo à parte. E o nosso maior inimigo está muito perto de nós. Não olhem para o lado, nem cutuquem ninguém, hein? Porque não é quem vocês estão pensando. O maior inimigo somos nós mesmos. Nós travamos a nossa marcha do progresso. Nós nos sabotamos espiritualmente. Porque a gente sabe, mas dá uma de que não sabe. Isto é muito interessante.
E, por último, amor, alimento da alma. Né? E eu vou voltar aqui, gente, que eu queria passar com vocês um poema de Cora Coralina, agradecendo a presença de todos, não é? E ela diz assim: enfeita a árvore da tua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decora seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora. Enfeite seu interior, sejas diferente, sejas reluzente. Esta é Cora Coralina. Agora eu vou lá para frente, eu já passei esses slides, para dizer o seguinte: a cada um somente será cobrado aquilo que se comprometeu a realizar antes do início da presente reencarnação. Quando a gente voltar para o lado de lá, nós seremos cobrados, mas somente por aquilo que nós comprometemos fazer. Ninguém vai cobrar nada mais de nós. Aí vai depender cada um de nós, cada um do que conseguiu aqui fazer. Que será? Então, gente, é isso. Nós precisamos escolher se nós queremos ficar lá no céu, na suíte número 2 ou no pavilhão 19. Vocês estão rindo, nem sabem por quê, né? Porque é o seguinte: estava sentado no céu o seu Josézinho, o seu José, anônimo, ninguém sabe quem é, e um padre muito famoso, com todo respeito aos padres. Estavam os dois sentados no céu, quando chegou São Pedro, e de longe viu os dois sentados, falou: meu amigo, até que enfim você chegou, que bom que você veio. O padre já se ajeitou na cadeira, falou: já estou sendo reconhecido pelo céu, tantos anos trabalhando para Cristo, que bom que você veio, você foi um homem muito bom, você ajudou muita gente, que coisa boa, pode vir para cá. O padre já levantou e falou: José, pode vir. Era o José. Pode vir os anjos. Abriu uma porta lá, entrou todos os anjos, com clarinetes, clarins, com harpas, aqueles anjos bonitos, reluzentes, aquelas asas lindas, né? Gente, pega a bagagem do José aí, vamos levar ele. Aí um anjo perguntou: já podemos cantar? Alguém falou: pode. Cânticos de anjos para a alma do José, para o José. E aí um anjinho perguntou: Pedro, São Pedro, ele vai ficar hospedado aonde? Pedro disse: suíte número 2, do lado da suíte de Nosso Senhor. Suíte número 2, né? Pode ir lá, leva as coisas, né? Coloca as coisas tudo lá certinho, tem uma cama boa, né? Suíte número 2, nem precisa de frigobar, porque no céu nada se estraga, não é? Então tá tudo certo. E aí o padre ficou ali sozinho, todo mundo ali recolhendo o José. E aí o padre falou: São Pedro, dá licença. E eu: só um minutinho, já te atendo. Depois de 40 minutos, o senhor, qual é o seu nome mesmo? Eu sou o padre fulano. Que cidade o senhor vem mesmo? Ah, está aqui na minha ficha. Pois é. Fulano, veio um anjo. Um anjo com a asa meia quebrada, já meio velho, chinela arrastando. Vai vendo se que nós merecemos quando chegar no céu. Um negócio chato, sabe? Túnica manchada de vinho, de uva, sei lá. Pois não, aí vai levar para onde? O São Pedro falou: pode levar para o pavilhão 19. Como assim? Não tem uma suíte número 3, pelo menos? Não, é suíte 1 e 2. Pavilhão 19. E levou o padre para o pavilhão 19. Chegou lá, era um pavilhão grande, cheio de beliches. Aí o anjo falou: o senhor quer ficar em cima ou embaixo? Ele falou: eu fico embaixo. O senhor fica aí, tem um armário aqui, não precisa chave não, que aqui ninguém rouba nada. Nós estamos no céu, o senhor fica tranquilo. Está aqui, aqui o senhor coloca suas coisas, o senhor pode colocar sua túnica aí dentro. Aqui tem um preguinho para o senhor pendurar a auréola. Olha que toque, né?
preguinho, o senhor pendura a orelha, o senhor fica por aí. Aí no outro dia, né, o padre foi lá reclamar para São Pedro. Ele falou: São Pedro, eu queria vir aqui falar, não queria reclamar, mas tem alguma coisa errada. Porque não é possível, o senhor, José, estou vendo que ele não era religioso, não era nada. Ele foi lá para a suíte número 2, eu estou no pavilhão 19. Aí o São Pedro falou: mas tá ruim lá, porque tem lugar pior aqui. Não, tá bom. Só estou falando que eu merecia coisa melhor. Aí São Pedro falou: sabe o que é? Isso aí é mérito. É mérito. Porque o seu José, ele era motorista de ônibus. E ele levava os velhinhos para excursão, Poço de Calda, Água de Lindóia, Pedreira, comprar potinho. E ele levava os velhinhos, né, para lá. Só que ele dirigia muito mal. Apesar da bondade, ele dirigia muito mal. E ele costumava dormir no volante. E os velhinhos iam o caminho inteiro rezando. Então aquilo criou uma massa, né, energética muito boa. E todo mundo ia rezando: o senhor, padre, o senhor me desculpa, o senhor foi um bom padre, muito reto, mas quando o senhor começava o discurso, todo mundo dormia. Gente, nós aqui utilizamos a bibliografia, o Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, Atitudes de Amor, Contos e Apólogos, e para o resto da vida, fora de série, consultem as obras, que é muito interessante. Tem uma outra obra aqui, que eu vou fazer um merchandising do bem aqui, que não é uma obra que está à altura de nenhuma dessas, evidentemente, mas é um livrinho chamado Felicidade na Vida da Gente. Escritor holandense, radicado em Valinhos desde 1982, André Luiz Rosa. Quem quiser conhecer, cadê? Você escondeu os livros? Fala com a Isabela que não sei onde ela pôs. Ah, está lá atrás. Então, por favor, o autógrafo totalmente gratuito, tá bom? E eu estou fazendo muita palestra por aí, são 120, 150 palestras por ano, e toda palestra eu coloco esses slides. Já devo ter até apresentado aqui nas casas, né? E o pessoal gosta, então, mas sempre tem gente que não viu, né? Então isso que é interessante. Espíritos também tem aqui, não viram, né? Estão chegando hoje aí. E eu falo o seguinte: 2 recomendações para nós que queremos ser felizes, queremos tirar o traço do erro. Primeiro, sorria. Porque o espírita tem que aprender a sorrir, mesmo na adversidade. Sorria, porque tudo passa. Tudo, não tem jeito, tudo passa. E eu costumo dizer que nós temos que aprender a sorrir com as mulheres. Nós somos homens do sexo masculino nesta reencarnação, porque as meninas sorriem mais que os homens. Pra vocês terem uma ideia, as meninas falam mais que os homens. Elas acordam falando. Não sei como é que pode. Às vezes fala: o que você quer no café? Eu respondo: silêncio. Não é assim? Então, vou dar o mesmo exemplo. Abre um elevador, desce 2 homens. Um fala para o outro: boa tarde, até logo. Acabou. Está cumprimentado. Desce 2 mulheres. Já desce uma com a mão no ombro da outra, conversando animadamente, né? Aí você fala: não, são amigas, já são. Não são, elas se conheceram no 6º andar. Quando chega no térreo, ela já sabe a tintura do cabelo, a marca da bolsa, onde é que ela comprou o sapato, se é católica, espírita, evangélica, se torce por Corinthians, Palmeiras ou Ponte Preta, se tem filho no exterior, se não tem, casado, solteiro, tico no Rubá, sabe tudo, do 6º para o 1º. E com isso elas sorriem, se divertem, e é por isso que elas vivem de 7 a 9 anos a mais que os homens. Não sou eu que estou dizendo, é a escala científica. Leva a sua esposa ou sua namorada numa festa. No outro dia você encontra o seu melhor amigo e a situação é a seguinte: e aí, tudo bem? Tudo bem. Foi na festa? Eu fui, ou não pude ir. Homem: como é que foi a festa? Ah, foi tudo bem. Gente, acabou o assunto. Ele falou que foi tudo bem, ele entendeu que foi tudo bem, não teve nada digno de nota, encerrou-se o assunto. Aí encontra a sua esposa com a outra amiga que não foi à festa. E o diálogo é mais ou menos assim: como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Menina, não pude ir na festa, você foi? Ah, eu fui. E como é que foi?
Ela fala, menina, senta aqui que eu vou te contar. Aquilo rende altos papos, né? E com isso elas se divertem, com isso elas sorriem, e já Mário Quintana dizia que o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. E derradeiro, por último, agora é por último mesmo, já falei isso 3 vezes, né? É o abraço, né? Qual o melhor lugar do mundo? É Valinhos? É Vinhedo? É Louveira? É Rolândia, no Paraná? É São Paulo? É Fortaleza? É Brasília? Será que é Brasília? Não. O melhor lugar do mundo é dentro do abraço. E diz o nosso amigo Ismael Batista, aliás, todas as nossas preces para o nosso amigo Ismael de Guaxupé, que passa por uma dificuldade, uma doença física no momento. Então vai as vibrações já para o Ismael lá em Guaxupé. Olha como o pensamento é poderoso, né? Diz o Ismael Batista, que é um palestrante também, mineirinho, ele diz assim, gente, 12 abraços por dia, 12, não precisa mais que isso, deixa a pessoa positivada por até 72 horas, 12 abraços, até o obsessor cai fora, ele vai ficar fazendo o que ali, 72 horas, o sujeito feliz, ele está sobrando ali, vai embora, volta na quinta, na sexta, né? Outro dia, só mais uma coisa, eu fiz essa palestra e falei do abraço, tá? Uma senhora na primeira fila falou, nossa, 12 abraços, eu nem conheço tanta gente. Mas é isso. Meimei, a doce Meimei diz assim, confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Irma de Castro, a doce Meimei. Então, meus amigos, em novos tempos para o espírito, o mundo de regeneração está em você. Em você, em você, em você, em mim. Nada mais que isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Você quer falar? Você? Vem as duas aqui. Gostaria de agradecer aqui o André, né, pela palestra, a todos os presentes. Nós vamos dar agora continuidade aqui aos trabalhos, distribuindo, sorteando os livros que a casa está disponibilizando para todo mundo. As mensagens têm um número. Qual foi o último número aqui entregue? Você? 65? 65. Número 2. É você? Na semana passada ela ganhou o primeiro livro também, gente. Você tem que ler. Número 51. Número 56. Número 32. 32. Vamos para o próximo. Número 31. 31, 32, seguidos. Seu?
Estão sendo distribuídas umas filipetas, né, da palestra que vai ter na Casa do Caminho, é isso? Número 8. Número 53. 53. Número 49. Número 28. Número 40. Então, gente, olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Celina, aqui, presidente da casa, pela sessão do espaço, e convidando já novamente todo mundo amanhã para o último dia da Semana Espírita, que vai ser com o Marcos Gabriel Bassoli. O tema da palestra vai ser o administrador infiel. Muito obrigado e até amanhã.